Chegamos à mensagem de número 5, que tem por título: Uma vez completa a vossa obediência. Na queda do homem, Satanás desconectou o homem com Deus. O homem que vivia no jardim do Éden, na presença de Deus, ele era simples, puro, obediente. E ali Deus preparou toda sorte de árvores para seu mantimento, para sustentar o seu corpo. Mas o homem não é só corpo. O corpo é usado para nós vivemos nesse mundo material. O homem recebeu o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, e formou o espírito do homem, e como consequência também formou a alma do homem. Tanto o espírito do homem como a alma do homem não são matéria. Nós somos seres espirituais, nós viemos do sopro do Deus eterno. Então nós somos tripartidos. Não só temos o corpo feito do pó da terra, nós temos o Espírito que veio do sopro de Deus, e nós recebemos uma alma, cada um tem uma personalidade diferente. Então nós temos a necessidade do corpo, que é material, Deus providenciou no jardim do Éden. Mas a nossa necessidade do espírito e da alma é atendida e saciada pela palavra de Deus. Na viração do dia, Deus tem por hábito vir até o homem para falar-lhe. Então o homem não só viverá de pão, como disse o Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, e a palavra de Deus alimenta a nossa alma. E o homem era simples, e o homem era puro. Tudo que Deus falava, ele era obediente. Mas no momento em que a serpente colocou dúvida na mente do homem, corrompeu a nossa mente e desconectou o homem de Deus, o homem passou a ser desobediente. O homem perdeu aquela simplicidade, perdeu aquela pureza, e perdeu Deus e perdeu a palavra de Deus como nosso alimento para vivermos. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Depois que o homem foi desconectado de Deus, o homem entrou no império da morte,
das trevas. O homem morreu. O espírito do homem amorteceu-se. E não só isso, ele passou do domínio de Deus, ele vivia pela palavra de Deus, e agora ele pertence a outra autoridade. Ele passou a estar debaixo da autoridade do ar, do sistema satânico que está no ar, que domina esse mundo tenebroso, segundo a potestade, príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto é, há um espírito maligno, há um espírito que atua em todo aquele que pertence a esse reino das trevas. Por isso o homem é tão rebelde, o homem é tão desobediente a Deus. E nós todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza nós éramos todos filhos da ira. Nós somos todos destinados à ira por causa da nossa desobediência. Isso ocorreu com a descrição do Salmo 2. Salmo 2. Versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Satanás, que foi no passado um arcanjo criado por Deus, de uma maneira especial, para ser um príncipe cheio de sabedoria e cheio de formosura, mas um dia orgulho entrou no seu coração por causa da sua formosura e da sua sabedoria. E ele queria colocar o seu trono cada vez mais próximo a Deus. Ele procurou negociar, comercializar cargos entre os anjos, para ele galgar posições cada vez mais elevadas, porque ele desejava ser igual a Deus. Ele queria ser um co-rei, um rei adjunto de Deus nos assuntos da criatura, porque ele julgava que Deus, por ser criador, precisava de um interlocutor entre Deus e as criaturas, e ele se julgava superior a todos. Na criatura, ele poderia ser esse interlocutor, então ele queria colocar o seu trono no mesmo nível de Deus para governar juntamente com Deus. Logicamente, Deus não tolerou isso. Ele foi lançado por terra e ele então se rebelou e se tornou Satanás, o adversário de Deus. Porque ele soube que Deus não o escolheu para ser esse interlocutor entre o Criador e a criatura. Deus havia escolhido o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que viria a ser um homem. Ele é a palavra que estava no princípio com Deus e a palavra que se fez carne.
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas ele se fez carne, e Filipenses 1 fala que ele deixou a sua posição de Deus, ele se rebaixou, ele se humilhou, se tornando em figura humana, e ainda sendo um servo, veio aqui para servir o homem. E ele foi obediente até a morte. Satanás quer nos levar para a desobediência, mas nosso Senhor Jesus se tornou um exemplo da obediência. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E por inveja, Lúcifer, que se tornou Satanás, adversário de Deus, ele passou a desobedecer, a lutar contra Deus, e ele então, através do homem, especificamente no tempo Nimrod, ele conseguiu dominar os reinos dessa terra, os reinos desse mundo. Ele implantou um sistema desse mundo, e ele pôs os seus principais anjos que rebelaram juntamente com ele para ser as autoridades e potestades do ar. E eles dominam esse mundo através do sistema cósmico. Eles dominam todas as nações, dominam os reinos desse mundo. Por isso aqui diz: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Satanás conspira contra Deus, porque Deus não o escolheu para ser um príncipe, e contra o ungido, porque Cristo Jesus foi escolhido por Deus. Por isso, o primeiro homicídio que aconteceu com Caim, entre Caim e Abel, Caim matou Abel, na verdade foi gerado pela inveja que Caim tinha de Abel, indicava a inveja de Satanás com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o ódio passou a surgir no coração dele. Ele tem ódio de Deus, ele tem ódio do seu ungido Jesus Cristo. Por isso, ele domina esse mundo, esse sistema cósmico. Ele quer que todos os reinos desse mundo, toda a humanidade, rompa os seus laços com Deus e rompa as suas algemas com Deus e com o ungido de Deus. Mas aquele que habita nos céus ri-se dele. Quem é você? O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Satanás pensa que é muito poderoso, ele pensa ser muito sábio, sagaz, com seus príncipes domina essa terra, leva essa terra a se rebelar contra Deus, mas Deus é maior do que ele. Versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu escolhi para ser rei, o meu rei é o meu filho Jesus Cristo, que se fez um homem. Esse é o escolhido de Deus. Por isso que Satanás tem inveja dele e luta contra ele. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Jesus Cristo foi gerado não só como filho de Deus, mas como filho do homem. Ele foi gerado um filho de Deus. É um homem que na sua ressurreição ele se tornou um filho de Deus. Pede-me, filho. O pai fala: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, Jesus Cristo foi escolhido por Deus para reger as nações, para o quê? Governar a terra até a sua extremidade, e com vara de ferro ele vai governar sobre este mundo. Deus o escolheu. Mas como finalizar essa era da rebeldia? Como terminar essa geração que está debaixo da influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência? Graças a Deus, Ele nos deu vida. Irmãos, para nos tirar da desobediência, para nos tirar da influência maligna da desobediência de Satanás, o rebelde, irmãos, só tem uma solução: é Deus nos dar a sua vida. Ele nos deu vida. Graças a Deus, irmão, nós que vivíamos e andávamos como todos os filhos da ira, um dia o Evangelho chegou até nós. Por isso que não é coisa pequena quando nós saímos das ruas para perguntar: posso orar por você? Nós podemos tirar alguém debaixo da influência do espírito da desobediência e trazer para o reino do Filho de Deus através de dar-lhe vida de Deus. Então, como nós que éramos desobedientes, tínhamos dentro de nós também esse espírito de rebeldia, da desobediência, Deus consegue fazer de nós, irmãos, filhos obedientes. Aí nós temos que ir para Efésios. Efésios capítulo 1. Vocês têm paciência de fazer uma viagem comigo por Efésios? Pelo livro de Efésios? Como eu estou no capítulo 2, vou terminar aqui, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então Deus um dia nos deu vida. A palavra do Evangelho chegou até nós. E a palavra já fez um primeiro trabalho da obediência. Ele promoveu, ocasionou a nossa obediência por fé. Não foi? Como você recebeu a vida? Romanos 10 fala: se você crê no coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor,
será salvo. Quando você ouviu esse evangelho, você obedeceu. Você não obedeceu? Você estava sob a influência do espírito da desobediência. Mas naquele dia aconteceu uma coisa diferente. Naquele dia, quando chegou a palavra do evangelho, você obedeceu. Você invocou o nome do Senhor. Você clamou pela salvação. Você confessou que Jesus Cristo era o seu Senhor. Aí, pela obediência, na fé, você recebeu a vida de Deus. E quando você creu no Senhor Jesus, o Espírito batizou você para fazer parte de um membro do corpo de Cristo. E agora, como membro do corpo de Cristo, você está em uma posição correta de receber tudo que vem de Deus. Por isso, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Vocês que falaram, que são dispostos a fazer essa viagem comigo em Efésios, vamos para capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que é isso? Estando na igreja, no corpo de Cristo, nós estamos numa posição correta de receber o rio da graça, o rio da bênção de Deus. Aleluia! Esse rio da bênção de Deus, irmãos, visa fazer a vontade de Deus. Que Deus quer fazer com a sua igreja? Deus quer trabalhar em nós a nossa obediência. Como nós podemos ser obedientes como membro do corpo de Cristo? Pelo fluir do rio da graça. Através da palavra profética, esses dias que você recebeu, está fluindo, Deus está fluindo como graça até você. A própria natureza de Deus, a natureza santa de Deus, a própria vida de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus, Deus como amor, Deus como luz, Deus está fluindo para dentro de você. Então não é uma questão de alguém com um ensinamento bíblico para dizer para você, você precisa ser obediente. Não tem outra solução. É receber o fluir do rio da graça. E que Deus quer, com o fluir do rio da graça, alcançar. Versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que Deus quer, afinal? Qual é a vontade de Deus? Irmãos, a vontade de Deus não é como os cristãos em geral pensam. O Senhor, qual é a vontade de Deus para mim, na minha vida? É aceitar esse emprego ou aquele emprego. A vontade de Deus para mim é casar com essa mulher ou com aquela mulher. A vontade de Deus para mim é comprar esse carro ou aquele carro. Irmãos, a vontade de Deus é muito maior do que isso. A vontade de Deus, irmãos, Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas, quando tudo terminar, na plenitude dos tempos, quando os tempos terminarem. E Deus está fazendo esse trabalho.
Acredite que essa conferência é importante para fazer esse trabalho. Deus quer colocar Cristo como cabeça, como autoridade sobre todas as coisas. E toda rebeldia será varrida desse universo. Satanás, com sua rebeldia, com seus príncipes e potestades do ar, com o espírito da desobediência, tudo será varrido. Mas primeiro, Deus quer trabalhar na sua igreja. Deus quer trabalhar em você. Como Deus consegue fazer Cristo ser cabeça sobre todas as coisas? Essas todas as coisas incluem as do céu, também as da terra. Cristo precisa ser cabeça, Cristo precisa ser autoridade sobre todos os seres angelicais. Cristo também precisa ser cabeça sobre tudo que tem na terra, não só a igreja, tudo que tem na terra. Como Deus consegue fazer esse trabalho? Versículo 20, para isso, né? Deus precisou ressuscitar Cristo com seu grande poder. Versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta bem atenção, aquele homem humilde, Jesus, que veio aqui na terra, se humilhou, se rebaixou, se tornou um servo nosso e morreu com uma morte humilde, uma morte de cruz, uma morte que os criminosos na época tinham. Mas Deus não o deixou na morte. Deus ressuscitou no seu terceiro dia, com seu grande poder. E por que Deus o ressuscitou? Porque Deus queria colocá-lo no lugar mais alto desse universo. Onde é o lugar mais alto? Nas regiões celestiais, à direita de Deus. Não tem lugar mais alto do que esse. Então Cristo hoje, Ele que se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira. Ele está acima de, versículo 21, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está lá em cima, nos lugares celestiais. Não tem autoridade mais elevada do que Ele. Vocês entenderam? Por isso Deus quer fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Ele precisou se tornar um homem humilde e morreu com a morte humilde, e Deus o ressuscitou, Deus o colocou lá em cima, acima de toda autoridade, todo principado e potestade. E para Ele poder ser cabeça sobre todas as coisas, né? Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então o propósito final de Deus é fazer Cristo seu cabeça sobre todas as coisas. Mas para Cristo poder ser cabeça sobre todas as coisas, Deus primeiramente deu Cristo para a igreja. Vocês estão me entendendo? Deus então deu Cristo para a igreja, e Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então Deus deu Cristo para a igreja, para quê?
para que Cristo possa, através da igreja, da submissão da igreja, da obediência da igreja, do trabalho que Deus vai realizar na igreja, através da igreja, Cristo encabeçar todas as coisas. Por isso que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Através da igreja, Deus fará com que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas como Ele vai fazer isso? Como vai fazer isso? Se nós, pela queda, nos tornamos filhos da desobediência, filhos da ira, mas graças a Deus Ele nos deu vida, Ele nos colocou na igreja, estamos recebendo o dispensar do rio da graça. Irmãos, é por esse trabalho, não é por aconselhar através de ensinamento para dizer: jovens precisam obedecer ao Senhor, jovens precisam amar o Senhor. Irmãos, esse tipo de ensinamento, irmãos, não resulta muita coisa. O que Deus precisa é, através de você receber o dispensar da graça de Deus, você receber os elementos de Cristo, e Cristo encher você com Ele mesmo, você se tornará obediente. Não sei se eu consegui explicar. Senhor Jesus. Capítulo 3 de Efésios. Vamos continuar a viagem? Capítulo 3 de Efésios. Sabe de que maneira Deus vai ter uma igreja obediente a Ele? Deus ter total liberdade para fazer, Cristo ter total liberdade de trabalhar aqui na igreja? Não encontrar resistência em você nem em mim? Sabe como vai fazer? Não é pelo ensinamento, não. É pelo dispensar da graça. E pelo dispensar da graça, o que vai acontecer? No versículo 17 de Efésios capítulo 3: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não adianta eu ficar falando para vocês: deixem a desobediência, vamos ser obedientes, para que Cristo possa nos encabeçar. Não adianta. Única maneira, irmãos, é permitir que Cristo habite em nosso coração. A única maneira que Cristo vai dominar o nosso ser, governar o nosso ser cabeça sobre o nosso ser, se nós permitirmos que Ele more em nós, habite em nós e habite na nossa mente, emoção e vontade. Não é? Como Cristo vai habitar em nós? Como Cristo vai ser dono da minha mente, do que eu penso? Cristo vai ser dono da minha emoção. Cristo vai ser o dono da minha vontade, das minhas decisões. Como fazer isso? É convidar Cristo para habitar no seu coração. Mas como eu vou convidar Cristo para habitar no meu coração? Isso aí. Imersão. Por isso que é tão importante a imersão. Cristo vai habitar no seu coração se você convidá-lo. Mas como você vai convidá-lo? Como ele entra no seu coração? Como ele habita no seu coração? Você vai precisar da palavra. Por isso que capítulo 3 de Efésios, ele começa com o canal dispensador. Vocês estão me entendendo? A estrutura do livro de Efésios, irmãos, é uma estrutura maravilhosa. Eu estou resumindo muito. Irmãos, traz muita luz para você, para ver o que Deus quer fazer com você. Então, logo no capítulo 3, Paulo fala assim o quê?
Versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Essa dispensação aqui em grego é oikonomia. Vocês ouviram o que Deus quer fazer com a igreja, conosco? É através da sua economia, dispensação da graça de Deus, e que foi confiada para Paulo. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Deus precisa usar para esse trabalho de fazer Cristo habitar em cada um de nós, membro do corpo de Cristo. Deus precisa de um canal dispensador da palavra. Irmãos, imagine hoje, se o Senhor de repente interromper a palavra profética para nós. Você consegue imaginar? A partir de hoje, acabou. O Senhor fechou a janela. Tem mais a palavra profética. Irmão, nós vamos ficar sem direção. Tudo para. A obra de Deus para. A operação de Deus em nós para. Então, por isso, irmãos, é tão importante Paulo dizer: o Senhor confiou a nós, confiou a mim. Paulo diz: o Senhor confiou a mim esse canal, essa responsabilidade de dispensar a palavra de Deus. E para eu dispensar a palavra de Deus, eu preciso da revelação. Por que eu preciso da revelação? Porque as coisas de Deus, irmãos, são um mistério. Cristo é um mistério. Você sabia disso? Por isso Paulo fala assim: quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmãos, Cristo é um mistério. E só Ele pode revelar esse mistério. Não sei se vocês me entenderam. Eu tenho uma coisa aqui no meu bolso. Eu não preparei nada para isso, mas tem uma coisinha mesmo. Tem uma coisa aqui no bolso, que é um mistério meu. Como é que você vai saber o que eu tenho aqui no bolso? Como é que você vai saber esse mistério que eu tenho aqui no bolso? Se eu o revelar. Se eu não o revelar, continua sendo um mistério. Isso aqui. Eu revelei. Cristo é um mistério. Por isso, irmãos, precisa de revelação. E quem vai revelar? Quem revela a Paulo? Se o mistério de Cristo, Cristo tem que revelar. Se esse aqui é mistério meu, se eu não revelar, ninguém sabe. Então eu tenho que revelar. Por isso a revelação é de Jesus Cristo. A revelação é de Jesus Cristo. Por isso, irmão, não se preocupem, que a palavra profética nunca vai ter um fim. As riquezas de Cristo são insondáveis. O mistério de Cristo, irmãos, não tem fim. Você vai dizer: puxa vida, que tamanha revelação nós recebemos nesse semestre. Será que vai ter mais? Irmão, não se preocupe que tem mais. É só Cristo nos revelar. Se Cristo nos revelar, nós vamos ter o que? O mistério revelado. E esse mistério, irmão, nunca vai terminar de revelar. É muito rico, Cristo é muito rico, certo? Ó Senhor Jesus.
Gálatas 1 fala da revelação de Jesus Cristo. Gálatas. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Se for segundo o homem, tem um fim. Palavra de homem. Mas, irmãos, o mistério de Deus não tem fim. Porque eu não o recebi, não aprendi de homem algum. Não é um coaching. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. As palavras que Paulo falava dependiam da revelação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo revelasse o mistério dele, Paulo então tinha o que falar. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Começa com o quê? Com a revelação de Jesus Cristo. Não é? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, a palavra profética é a revelação de Jesus Cristo. E se Cristo não quiser revelar, nós não temos a palavra profética. Nós não temos o mistério revelado, né? Irmãos, graças a Deus, que em Colossenses 2, nós já lemos isso, versículos 2 e 3, como diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Irmãos, o mistério de Deus é Cristo. E Cristo para nós é um mistério se Ele não usar um canal para revelar para nós. E esse Cristo que é o mistério de Deus, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ali estão ocultos. Por isso, irmãos, essa riqueza não tem fim. Por isso que em Efésios capítulo 3, vamos lá, 3. Vocês falaram que tinham paciência, né? Vamos lá. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Cristo, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Por isso, irmãos, Paulo foi o vaso escolhido por Deus para dispensar essa palavra. Atos 9:15, ele tem a responsabilidade do despenseiro, de abrir a despensa para dispensar os mistérios, a revelação de Jesus Cristo, né? Em 1 Coríntios 9:17. E, irmãos, e essa palavra que ele dispensava não era a palavra de homem algum, mas era a palavra de Deus. Vocês estão cansados de ouvir 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por isso que essa palavra, quando você crê que a palavra de Paulo não era a palavra de Paulo, mas era a palavra de Deus, essa palavra opera eficazmente em quem crê.
Por isso, irmãos, graças a Deus, porque essa palavra foi dada por meio de uma revelação. Deus continua usando homem para ser o seu canal dispensador. Entenderam? E como você sabe que esse canal é realmente um canal que Deus estabeleceu? A palavra que ele fala tem que realizar a obra de Deus. A palavra que ele fala tem que se cumprir, tem que se suceder na obra de Deus. Isso está em Deuteronômio 18. Ele não tem direito de falar o que ele quer falar. O Senhor Deus colocará na sua boca o que falar e lhe ordenará tudo que ele deve falar. Irmão, Paulo foi um fiel dispensador da palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus também foi um modelo de um canal dispensador de Deus, quando em João capítulo 5, versículo 36, ele disse, quando os judeus duvidavam que ele era o enviado de Deus: como você prova que você era enviado de Deus? Ele disse: as obras que o Pai me confiou para fazer, essas eu faço. Essas mesmas obras que eu faço provam que o Pai me enviou, porque eu consigo fazer, porque quem faz essa obra é Deus quem faz a obra. Então, irmãos, nesses últimos 4, 5 anos, está mais do que provado que a palavra profética tem vindo de Deus e fez milagres entre nós. Eu acho que não preciso falar muito sobre isso. Por isso, irmãos, Paulo tinha preocupação de mostrar que na época dele havia muita concorrência, muitos pregavam por inveja, muitos queriam também ganhar seguidores, disputando com Paulo. Mas Paulo não estava disputando com ninguém. Paulo só estava sendo fiel para falar aquilo que Deus quer que ele fale, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, o que essa palavra produz em você, é onde eu quero chegar. Essa palavra tem que produzir o quê? Não são meros ensinamentos que tem que produzir em você. Ele tem que produzir Cristo habitando no seu coração. E como Cristo habita no seu coração? Não é por mero ensinamento, é através da palavra. Por isso que em Colossenses 3, versículo 16, como fala? Abra sua Bíblia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmãos, como fazer Cristo habitar em você? Como fazer Cristo ser dono dos seus pensamentos? Como fazer Cristo ser dono da sua emoção? Como fazer Cristo ser dono da sua vontade? Na prática, Paulo está nos ensinando como fazer, irmãos. É fazer habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. E como fazer a palavra de Cristo habitar em nós? Graças a Deus, Deus nos deu a imersão da palavra. A imersão. De manhã o irmão André falou sobre Deuteronômio capítulo 6. A palavra precisa ser inculcada em nosso coração. Inculcar, esse verbo em português significa, você pode procurar o seu significado, significa gravar ou imprimir a palavra
no coração, por meio de repetições seguidas, ou repete-se seguidamente até gravar a palavra no nosso coração. Deuteronômio 6. Por isso, irmãos, quando você fizer a imersão na palavra, puxando sua folhinha, usando a palavra profética, fazer a imersão, você deve fazer a imersão de modo que a sua mente fique frutífera. Não fale apenas com a boca e a sua mente infrutífera. Não, você tem que falar e gravar na sua mente. Porque Cristo, através da sua palavra, quer habitar na sua mente. Cristo, através da sua palavra, quer habitar no seu coração. E dessa forma, o que vai acontecer? Cristo vai dominar você. Ele vai governar você. Você que era desobediente e de repente você se torna obediente. Então não é ensinamento de obediência, mas é fazer habitar a palavra de Cristo em nosso coração. Senhor Jesus. Voltando para Efésios. Vamos continuar a viagem? E assim habite, versículo 17 de capítulo 3. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, porque Deus quer produzir um tecido de amor. E habite, e a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Irmãos, por isso nós precisamos do corpo de Cristo. Nós precisamos de outros membros. Nós trabalhamos juntos, servimos juntos, pregamos o evangelho juntos, saímos por equipe fazer comportagem, né? O que nós fazemos? Nós estamos juntos vivendo como membro do corpo de Cristo. E nós estamos junto com os irmãos fazendo imersão na palavra, inculcando a palavra. Nós estamos percebendo a dimensão de Cristo, a sua altura, profundidade, largura e comprimento. Nós estamos compreendendo, Cristo é tão grande, que eu só consigo compreender juntamente com outros membros do corpo de Cristo. E compreendendo dessa forma, através da imersão da palavra, eu consigo conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não sei se você tem essa experiência. Quando você faz a imersão na palavra, quando você inculca a palavra em você, você faz como um adolescente faz transcrição, imersão, ouve mensagem, dorme com Deus, acorda com Deus, sai para a rua, prega o evangelho. Não sei se você tem essa experiência. Você passa, né, com esses irmãos que estão fazendo tudo isso juntamente com você. Você percebe que há um amor edificado entre vocês, inexplicável, sem você explicar. De repente parece que tem um tecido de amor que liga vocês. Não sei se vocês percebem isso. Os irmãos que vão para o PAC percebem isso. Eles passam 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias juntos, fazendo imersão, saindo a pregar o evangelho, passando por dificuldades, sendo levado ao limite humano, mas eles estão trabalhando em equipe. Quando um não consegue mais avançar, chama outro, vão fazer imersão na palavra, me ajuda aqui, me encoraja, né? Através da imersão na palavra, eles usam a palavra para orar pelas pessoas, de repente a coisa funciona. E depois desses dias de trabalhar juntos, irmãos, invariavelmente, eu sempre falo com muitos desses irmãos líderes, depois que saem por PAC, nós temos uma comunhão juntos, passamos sexta-feira, sábado e domingo juntos. Invariavelmente eles falam, surgiu um amor entre nós que nós não sabemos explicar.
Nós passamos a olhar um para outro com tanto amor, tanta ternura, tanto carinho, que no primeiro dia não. No primeiro dia um meio desconfiado do outro, um pé atrás com o outro, né? Mas no terceiro dia, quarto dia, quinto dia, pareciam que eles estavam envolvidos dentro de um amor tão grande, num tecido de amor. Irmãos, é inexplicável isso. Irmãos, é isso que produz imersão na palavra. Parece que vocês não têm essa experiência, né? Mesmo esses dias juntos aqui na conferência, você acha que não produziu um tecido de amor aqui? Você não passou a amar mais as pessoas que estão aqui com você? Os irmãos que ajudam vocês? Irmãos, está acontecendo realmente um tecido de amor entretecido entre nós. Irmãos, isso é Cristo está governando a gente, encabeçando-nos, tornando-nos mais obedientes. Nós chegamos aqui bem mais desobedientes, mas estamos saindo daqui bem mais obedientes, ou não? Amando uns aos outros. Nós temos um olhar de amor uns com os outros, um olhar de ternura, um olhar de carinho agora uns para com os outros. Porque quem fez esse trabalho, irmãos, a imersão na palavra, Cristo habitou em nós, Senhor Jesus. E aí, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para quê? Para que sejais preenchidos, sejais tomados, sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Então, Deus quer encher você mais e mais com Cristo. O que você tem ainda não é suficiente, Deus quer encher mais. Mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo através de quê? Através da palavra. Então, mais palavra para você, mais palavra profética, mais imersão, mais transcrição. Ó Senhor Jesus, irmãos, é dessa forma a igreja se tornará a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E nós seremos usados por Deus para encabeçar Cristo em todas as coisas. Os irmãos estão me entendendo ou não? É isso que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Aí capítulo 4 de Efésios, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmão, todos os irmãos que ajudaram vocês, são esses irmãos que estão aperfeiçoando vocês, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Todo o aperfeiçoamento é recebido, irmãos, através da imersão, através da pregação do Evangelho, através de todo o serviço, é para a edificação do corpo de Cristo. E para quê, irmãos? Para até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, para nós crescermos, Cristo vai crescer em nós. Através da imersão na palavra, através da palavra de Cristo, Deus está enchendo-nos com Cristo, com Cristo, com Cristo. Mas nós estamos crescendo até a estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Versículo 14: agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem vocês ao erro. Quando você cresce dessa maneira, imerso na palavra, praticando a palavra, pregando o Evangelho, fazendo comportagem, ajudando os adolescentes, sendo capitães dessas tropas, o que vai acontecer? Vocês não serão mais meninos.
vocês terão crescido, vocês estarão estabilizados, estáveis. Nenhum homem com a sua astúcia vai buzinar no seu ouvido com palavra negativa para tirar você dessa linha. É isso que nós queremos trabalhar. Vocês vão sair daqui maduros, claros, da direção que o Senhor nos deu. O que vocês vão fazer daqui para frente? Mas seguindo a verdade em amor. Vamos continuar a seguir a verdade? E a verdade vem através da palavra profética. Seguindo a verdade em amor. Irmão, a palavra que é a verdade produz o amor. O objetivo de Deus, irmãos, é produzir o tecido de amor. Deus quer que nós sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você segue a palavra profética, fazer imersão na palavra, prega o evangelho, né, seguindo as ordens de Cristo, o que vai acontecer? Você vai crescer na cabeça, né, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Através da justa cooperação de cada parte, aqui fala de quem todo o corpo, Cristo é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e bem consolidado. Essa palavra consolidado, irmãos, esse verbo consolidar é o verbo coalescer, é o verbo tecer. Tecer bem justamente, bem compactado. Nós estamos sendo, irmãos, tecidos entre nós de uma maneira bem compactada, de uma maneira bem justa, através de quê? Através da ajuda de toda junta de suprimento. Os irmãos que nos ajudam são junta de suprimento, que fazem ligação de um membro para o outro. Isso aqui é uma junta de suprimento, junta, liga um membro com o outro. E esses irmãos que nos ajudam, irmãos, estão sendo essa junta de suprimento, e também pelo auxílio de a justa cooperação de cada parte. Assim é que nós edificamos a igreja em amor. Aí a vontade de Deus foi feita. O que acontece então? O capítulo 5 de Efésios nos dá esse segredo que eu acabei de falar, né? Versículo 15, capítulo 15, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmão, daqui para frente vamos andar como sábios, não andar como nécios. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Cristo deseja encabeçar todas as coisas através da igreja. Então ele primeiramente precisa encabeçar em você. Como ele vai encabeçar em você? Pela palavra, pela imersão, inculcar a palavra, dormir com Deus, acordar com Deus, pregar o evangelho. Então, o que fazer? Não vos embriagueis com vinho. Vocês, na geração de vocês, irmãos, muitos já andam muito preocupados, ansiedades, né? A profissão futura a seguir, né? Como vocês vão sustentar a família, muitas coisas preocupam vocês, irmãos. Mas, irmãos, não se preocupam tanto como os homens do mundo. Não vos embriagueis com vinho aqui, não só no sentido negativo, até mesmo nas coisas legítimas da vida. Não fique preocupado como todo mundo se fica preocupado. Pode ter certeza, sabe, se você viver para o Senhor, mesmo tendo responsabilidade profissional para seguir, você sabe que os outros vão suar a camisa para conseguir, né,
um pouco daquilo que eles desejam alcançar, mas aos que servem ao Senhor, pode ter certeza, Ele vai dar enquanto você dorme. Se você ama ao Senhor, se você serve ao Senhor, você dá prioridade à vontade do Senhor, pode ter certeza, você não vai se sair pior do que eles. Enquanto eles se esforçam, você serve ao Senhor, você faz a imersão na palavra, você vai ver que o Senhor vai dar para você enquanto você dorme. Então não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como encher-nos do Espírito? Falando entre nós, falando a palavra de Cristo, fazendo habitar a palavra de Cristo. Irmãos, esse é o nosso segredo, e nós vamos viver totalmente debaixo da obediência de Cristo. Então, Cristo terá como fazer a sua vontade através do seu corpo, através da obediência dos membros. E aí, irmãos, daí para frente vem o nosso viver matrimonial, viver familiar, viver profissional. Irmãos, não precisa que ninguém nos dê palestras sobre como devemos nos conduzir no casamento, conduzir na família. Irmãos, essa própria palavra que nós fazemos em imersão, Cristo habitando em nós, Ele vai nos ensinar. E aí nós estaremos prontos para quê? Depois de ter toda a obediência, estaremos prontos para formar um exército. Por isso, irmãos, a obediência é tão importante. O exército sem obediência não é exército. Exército só existe exército porque há obediência. Então, para isso, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 10. Paulo, ele sabia como trabalhar para que os membros do corpo de Cristo vivam debaixo da obediência de Cristo. Versículo 2. Sim. Não, vou ler o versículo 3. Porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Eu não luto segundo a carne. Eu não uso artifícios humanos para falar para vocês. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. A palavra profética que Paulo falava eram as suas armas da luta contra a desobediência. Como Deus consegue trabalhar em nós que somos desobedientes? Irmãos, é pela palavra. E as armas da milícia dos apóstolos são a palavra. Elas não são carnais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas. Irmãos, a nossa razão, sofisma aqui em grego é logismos, é razão. A nossa razão faz com que construamos cada um castelo na nossa mente, uma fortaleza na nossa mente. A minha razão me faz ser dono do meu saber, dono de si e não obediente a Cristo. E a palavra de Deus tem força, tem poder para destruir essa fortaleza. Por isso, irmãos, vamos ter um coração correto para receber a palavra do Senhor. Vamos permitir, irmãos, que o Senhor derrube todo o castelo que está na nossa mente, toda a fortaleza que a nossa razão construiu para si. Acho que vocês não me entenderam ainda, né? Por exemplo, eu vou usar um casal, alguns de vocês são casados, né? A briga de casal, a briga entre casais. Geralmente, irmãos, são assuntos banais, mas que
um irritou o outro, um, né, fez com que o outro ficasse descontente. E aí, o que acontece? Aí, quando o marido pensa naquilo que a esposa falou e ofendeu a ele, quanto mais ele pensa no que a esposa falou, mais ele fica bravo, não fica? Quanto mais ele pensa, como pode a minha esposa falar isso para mim, contra mim? Tanto tempo que eu cuidei dela com carinho, com amor, e ela fala disso de mim, né? Aí você, o que vai acontecer? Você fica com mais raiva, mais irritado você fica, não é? E você vai construindo com os seus argumentos, com a sua razão, um castelo. Tijolo por tijolo de razão. E outro dia ela falou isso, é mais um tijolo. E aquele outro dia ela fez isso para mim e ela não sabe, e mais um tijolo. Dali a pouco, quando você vê, você está dentro da sua razão, e a sua esposa não é o contrário, não é diferente. Sua esposa por seu lado também, meu marido não me compreende. Como é que ele pode me tratar desse jeito? Quem ele acha que eu sou? Certo? Aí quanto mais pensa, mais raiva tem. E vai construindo, através dos seus argumentos, suas razões, um outro castelo. Então são dois castelos convivendo junto, um não consegue mais ver ao outro. Só vê a razão, só vê argumentos. Irmãos, aí não tem reconciliação. Graças a Deus, irmãos, que as armas da milícia de Paulo é a palavra profética. É a palavra profética através da imersão. Por isso que eu recomendo os casais fazerem imersão. Fazendo imersão, esses tijolos das razões vão sendo derrubados, né? Argumentos sendo derrubados. Dali a pouco um pede perdão para o outro. Puxa, eu pensei mal de você, me perdoa. Porque toda a fortaleza foi destruída. Todo logismo foi derrubado, né? E o que vai acontecer? Versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, o trabalho final da palavra de Deus, da palavra de Cristo, irmãos, é levar você, né, à obediência de Cristo. O seu pensamento, a sua mente, né, à obediência de Cristo. Por isso, irmãos, quando estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando completar a submissão da igreja, Cristo voltará, porque ele terá base para punir toda a desobediência desse universo. Ele vai usar você, irmãos, para ser a noiva de Cristo. Ele vai usar você para ser aquele exército que vai lutar a última batalha de Armagedon. Ele vai derrotar anticristo e seu exército. Ele vai varrer toda a desobediência para dentro do lago de fogo. Vocês estão vendo como é importante a nossa obediência, tá? E para isso, Deus quer formar um exército. Ó Senhor Jesus. Primeiro eu quero ler para vocês, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, a fé já nos leva à obediência. Romanos capítulo 1, versículo 5, como diz. Romanos 1, 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Quando nós cremos, o objetivo de Deus, irmãos, é de nos tornar obedientes. Quando nós cremos, já tivemos que obedecer. Então o trabalho de Deus é a obediência
no seu corpo. Último capítulo de Romanos, Romanos 16. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo segundo a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, que é a palavra profética, o conjunto da palavra profética são as escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, irmãos, a palavra profética visa a obediência de todos, por fé. Então, irmãos, por que estamos fazendo a imersão na palavra? Para a gente tornar-se mais obediente ao Senhor. E sendo obedientes ao Senhor, irmãos, nós vamos entrar na boa terra de Canaã. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com a liderança. Vocês querem saber o que nós falamos para eles? Querem saber o que nós falamos para eles? Então vamos falar rapidamente para terminar, tá bom? Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Eu falei para eles a condição dos nossos adolescentes. Eles são nosso modelo de simplicidade e obediência. Por isso que eles estão recebendo tanta bênção de Deus. Nós vamos aprender com eles. Certo? Deuteronômio 1 é a descrição de Deus ter tirado um povo do Egito com a mão poderosa, e durante todo o tempo que caminharam pelo deserto, eles viram milagres, sinais, que Deus é poderoso, Deus pode tudo. Ele fez coisas que Ele não fez em outras gerações. A travessia do Mar Vermelho, Ele não realizou mais em outra geração. Então, esse povo testemunhou tanta coisa maravilhosa que Deus fez. O poder de Deus é muito grande. Só que, na hora de entrar na boa terra, eles deixaram o quê? A desobediência tomar conta, a incredulidade e a desobediência tomar conta deles. Vamos dar uma olhada. Quando eles chegaram ao limiar de entrar na boa terra de Canaã, na fronteira, eles estavam em um lugar chamado Cádiz Barneia, tá? Olha aqui, ó, versículo 19, Deuteronômio 1. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Irmãos, vamos ser obedientes, vamos ser simples, como nossos adolescentes são. Se não nos convertermos e nos tornarmos como uma criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Irmãos, entrar no reino dos céus aqui é entrar na manifestação do reino dos céus, que é entrar na boa terra de Canaã. Você quer viver a vida cristã e no fim não ser vencedor? Não poder entrar na boa terra de Canaã, não poder entrar na manifestação do reino dos céus e reinar com Cristo durante 1000 anos? Irmão, eu não quero ficar de fora disso. Por isso, irmãos, não seja desobediente e não seja incrédulo à palavra de Deus, tá? Aí então chegaram na fronteira, Moisés encorajando a eles, o que eles disseram? Então todos vós chegaste a mim e dissestes:
Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem. Moisés disse: isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, espiando a terra, vieram até a vale de Escol e tomaram o fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que Deus nos dá, o Senhor nosso Deus. Confirmaram que a terra era boa. Irmão, não precisava ir para confirmar. Se o Senhor falou que é terra boa, é terra boa. Vamos crer, vamos ser simples. Olha o versículo 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Irmãos, toda palavra que o Senhor fala com o seu povo é uma ordem. A palavra profética que vocês desfrutam todos os dias, irmãos, na verdade é uma ordem do Senhor. E Deus quer que nós a executemos, tá? Não podemos ser rebeldes à ordem do Senhor. Murmurar-se nas vossas tendas, irmãos, em cada casa ficaram murmurando. Irmão, cuidado com isso. Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Ali vimos também os filhos dos Anaquins eram gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais, não tenha medo não. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Olha o que o Senhor fez no Egito, como também no deserto, onde nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar a esse lugar. Deserto é um lugar muito difícil, hostil para andar, mas Deus cuidou de vocês como a um filho. Mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, e de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Deus escutou. Deus escutou as murmurações e Deus viu a rebeldia do povo. Irmãos, cuidado com isso. A desobediência é a coisa mais terrível para com Deus, e a incredulidade. Olha só o versículo 35 que Deus disse. Deus não foi tão bonzinho quanto Moisés. Deus falou o seguinte: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. Deus fez esse juramento: nenhum daquela geração vai entrar na boa terra de Canaã. Por isso, irmãos, quem da geração nova? Da geração nova são esses adolescentes. Eu e você ainda pertencemos da velha geração. Se você tiver esse coração, você também vai ficar no deserto, porque Deus disse: nenhum de vós vai entrar. Mas Ele fez uma exceção, salvo Caleb. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Tem uma exceção. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Sobrou para Moisés. Moisés não pôde entrar na boa terra de Canaã. E também outra exceção, Josué, filho de Num, que está diante de ti,
ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então são dois da velha geração que Deus prometeu que ninguém entrará. Deus abriu exceção para dois. Irmão, vamos entrar por essa porta dessa exceção? Só que tem que perseverar em seguir ao Senhor. E também tem que entrar na terra e pisar a terra. Você precisa fazer o que os adolescentes fazem. Precisa fazer imersão, transcrição, precisa ser simples quanto ele, né? Você precisa sair pregar evangelho como eles, comportagem. Você também precisa pisar a terra como eles. Estão dispostos? Para quem está disposto, pode ser Josué ou Calebe. Olha só o versículo 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão. E os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Esses meninos, adolescentes e pré-adolescentes, e até crianças, que vocês dizem, eles não sabem nem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles não sabem nada, não sabem de nada, mas esses adolescentes, pela sua simplicidade e obediência, eles vão entrar e possuir a boa terra. Por isso, irmãos, vamos voltar a ser uma criança. Vamos nos converter como uma criança e ser simples e obedientes. E o versículo 40, irmãos, é horrível. E se você pegar a versão King James atualizada, aqui diz assim: porém vós virai-vos. Em King James atualizado fala: deem meia volta. Vocês deem meia volta. Podem voltar, partir para o deserto. Pode ir embora, pode ir embora. E vão em direção ao Mar Vermelho, de onde vocês começaram a jornada. Sabe? Porque vocês não vão entrar na boa terra de Canaã. Pode ir embora, pode ir embora. Desistam. Você quer ficar? Então vamos ser simples. O Senhor preparou uma tropa, várias tropas, preparou um exército, adolescentes, pré-adolescentes, simples, obedientes, e nós também queremos ser iguais a eles. Nós também queremos entrar. E que mais eu falei? Vou falar rápido. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Deus quer, já que vocês querem entrar, por essa exceção, quem quer entrar? Então vocês têm que entrar com alguma função. Capítulo 11 de 1 Crônicas, versículo 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui, irmãos, lutando pelo reino de Cristo, lutando pelo reino do nosso Senhor. Ele precisa reinar, mas para poder entrar na boa terra de Canaã, irmãos, primeiro precisamos estabelecer esse reino. Cristo precisa reinar. Para isso, o Senhor precisa de um exército para lutar. E esse exército precisa de liderança. Esse exército precisa de comando. Precisa de valentes de Davi. Você quer ser um valente de Davi? Para fazer Cristo reinar? Versículo 11. E eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, bradindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Primeiro, irmãos, um valente de Davi tem que saber usar lança.
Um valente Davi tem que saber usar as ferramentas que Deus nos deu. Quais são as ferramentas que Deus nos deu para lutar? Quais são? SEAP, comportagem, a imersão na palavra, transcrição, né? Que mais? PAC. Nós temos Expo Livro, nós temos Bucafé, nós temos Rede de Cuidados, né? Nós temos o quê? Casa de adolescentes. Você tem que saber manusear bem as ferramentas. São esses valentes, é que quando Davi suspirou, quem me dera de beber da água que está naquele poço da porta de Belém, só que em cima daquele poço estavam acampados os filisteus. E os 3 valentes de Davi nem perguntaram para Davi, porque Davi só suspirou. Eles correram lá, arriscando suas vidas, e trouxeram água para Davi. Irmãos, nós precisamos estar tão dispostos a sacrificar nossa vida para levantar o reino de Davi, o reino de Cristo. Você é um desses, você tem essa disposição? Basta Davi suspirar, você está pronto para sacrificar sua vida. Está pronto ou não? Acho que nem todos. Então vocês não vão entrar na boa terra de Canaã, não. Quem não tem esse espírito, essa disposição, não vai entrar. Capítulo 12, eu vou terminar. 1 Crônicas 12. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes de Davi que o ajudavam na guerra. Irmão, vocês querem ajudar Davi ou não querem ajudar? Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com arco. Eram irmão de Saul, da tribo de Benjamim. Irmãos, tem que manusear bem com a mão direita, com a mão esquerda, as ferramentas que Deus nos deu. A comportagem, pregação do evangelho. Posso orar por você? Né? Você quer entrar mesmo na boa terra? Você pode até ser irmão de Saul, que estava lutando contra Davi, mas você se alistou no exército de Davi. Você se tornou os valentes, você fez parte dos valentes de Davi. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armado de escudo e lança, seu rosto era como leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Vocês são assim? Hein? Rosto como de leões? Solta leão na rua. E ligeiros como gazelas sobre os montes, andando rápido. Vocês sabem, fazendo o PAC, os da minha geração não conseguem acompanhar. Os meninos, os nossos líderes andam muito rápido na rua. Eles não têm tempo a perder. São ligeiros como gazelas. Versículo 14. Esses dos filhos de Gade foram capitães do exército. Quem quer ser capitão de exército? O menor deles valia por 100 homens, e o maior por 1000. Um de vocês vale por 100, e o maior de vocês vale por 1000 homens. Versículo 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi a fortaleza.
Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vos vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Se você veio para ajudar Davi, o coração de Davi vai se unir com você. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça dos 30, versículo 18, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. Fala para Davi: Davi, nós somos teus e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Por que nós somos um com Davi? Porque Deus ajuda o Davi. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Hoje à noite, o Senhor quer receber vocês como capitães de tropas. Versículo 21. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de... aqui não fala exército de Davi, é como exército de Deus. Irmãos, capítulo 13, versículo 1, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Bom, eu finalizei com isso. Eu quero terminar mostrando para vocês, depois dessa conferência, vocês nunca mais serão os mesmos. O Senhor já colocou vocês que querem entrar na boa terra, vocês que não querem dar meia volta e voltar para o mundo, vocês, o Senhor, por esse coração de perseverar em seguir ao Senhor, o Senhor então colocou vocês por capitães de tropas. Vocês vão sair dessa conferência com isso na cabeça: vocês são capitães de tropas do Senhor. Os adolescentes são as tropas de vocês. Vocês vão comandá-los para o grande exército de Deus avançar, irmãos, contra o império das trevas, e nós vamos conquistar esta terra para o Senhor. Nós somos de pouca força, mas o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta. O Senhor nos entregou toda a terra para pregarmos o evangelho do reino. Nós que temos pouca força, vamos para todos os continentes. E o Senhor precisa de vocês, capitães, levando tropas para conquistar a terra para o Senhor. Então que Deus abençoe vocês. Deus hoje agora tem um grande exército. Jesus é o Senhor.